desse processo aonde ao eleitor só nos interessa o voto. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar. Né? Eu acredito numa prática política onde o que me interessa do eleitor são as ideias dele. Porque se a gente sonhar juntos, é utópico, né? Pô, caramba, que utopia. Mas eu acho que aí é que, né, deveria ser a prática, né, como vereador, como prefeito, como deputado, o projeto que eu estou lançando lá como deputado, ele deveria surgir das bases, ou pelo menos ele ser construído a partir da base, porque aí ele ganha legitimidade, força, e as pessoas se sentem, de fato, pô, lá, aquela ideia que eu dei, o cara tá falando lá. Aí ele se sente participante do processo. E na política, e como na vida de uma maneira geral, eu sinto isso, que as pessoas estão muito só querendo consumir o que já está pronto. E até a própria discussão, outro dia a gente estava falando sobre opinião pública. Será que existe opinião pública? Porque já tem 1 ou 2, 4, 5 emissores de verdade que já pensam por nós, então para que... Né, quando é que estão me ouvindo? Né, quando que o que eu estou desejando, que a gente está conversando aqui, se torna algo de fato, né, transformado em projeto, em ideia? Então, assim, a gente está... E eu também concordo plenamente. A única via possível é pela educação. Mas algumas práticas, entendeu, Cláudio? Acho que podem ser propostas já. Né? A gente só aprende a partir do exercício. Então, o exercício de um orçamento participativo, que é uma bandeira que o PT tinha e foi meio que abandonado, é uma forma. Você vê jovens querendo ingressar na política, ao invés de dar para trás, dizer, não, não vai não. Não, vai sim, mas vai com essa nova perspectiva, vai com esse novo desejo, né? E de ouvir as bases. Eu acho que o sistema é representativo e a gente parece que criou essa barreira, né? E a única instrumento de barganha, e por isso dessas práticas recorrentes, né, desse tomar lá da cá, acabam sendo o voto. E eu acho que cidadania é muito mais do que o voto. Antes do Babad aqui, Totó, uma observação aqui de uma telespectadora aqui, ó, a Rosane do Caiçara fala aqui. Fala pro Totonho para ele voltar com o blog. Rosane do Jardim Caiçara, mandando um recado para você lá, né? Depois que o Babad fizer a observação dele, você explica aí a história do blog. Cheio de viúvas, tá cheio de viúvas, Babad, hein, de forma blogueiro? objetiva, então, como é que você viu essa participação do eleitor? Despolitizada de uma maneira... O Totonho colocou bem, né? Consumidores, né? Você, quando se fala em consumo, se fala em mercado, ou não é? É a mercantilização da política. A verdade é isso, né? Por quê? Porque a ideologia dominante de uma sociedade capitalista é o quê? O capitalismo não está... O capitalismo que lá no século XV era extremamente progressista, não é? Tanto é que, né, arrebentou todas as amarras, foi contra as igrejas, coisa e tal, usa hoje a religião como fator de manter o status quo. Quer dizer, porque ele está caduco. E a ideologia capitalista, entendeu? É uma de mercantilização. Tudo é mercadoria. E o voto vira mercadoria. O voto é mercadoria nesse grande mercado, né? Essa grande feira, né, que a gente... Agora, a questão do eleitor, a gente costuma paternalizar o eleitor, a gente tem que parar com isso, porque a gente que se diz progressista ou de esquerda, não, coitadinho do povo, porque está faminto. Por exemplo, e o pessoal de classe média, aqui em Cabo Frio, por exemplo, o pessoal de classe média, que se vende para uma bolsa de estudo para o filho, o que por portaria, quer dizer, esse não está no limite da fome. Entendeu? Tá então o um eleitor isso. Né? Tá então, pessoas que lê, que vai para o bar, discute beleza com você, vota sempre, entendeu? Com seus interesses, entendeu? De vez de pensar no coletivo, pensa inicialmente em si próprio, entendeu? Coloca o individual sobre o coletivo. Então a gente também tem que pensar, parar com essa paternalização do eleitor, coitadinho, porque o eleitor também não é coitadinho, não. Agora, eu concordo quando o Guaral diz que nesse grande mercado, entendeu? É o único quando o eleitor que está aí esquecido, é quando ele vem à tona e se torna protagonista mesmo. Então, nesse business, né, é um grande negócio, ele agora chegou a minha vez, não é isso? Chegou a minha vez. Então,
Essa é a minha visão. Ok, Totó, entra outra leitora aqui, ó, a Fátima Reis, e pede para você dar um esclarecimento aqui do blog. A Fátima Reis aqui pergunta também uma coisa, rapidamente, né, para explicar aqui, tanto para a Rosane quanto para a Fátima Reis, que estão aqui colocando a questão do blog, blog Jornal do Totonho. Rosane e Fátima, a questão foi a seguinte, eu tenho um problema genético nas duas vistas que têm sido assim muito difíceis para mim. E eu fiz uma cirurgia muito séria na retina. Retirou-se um quisto da retina, cortou-se uma parte dela, colou-se de novo. E para mim está sendo inviável, sob o ponto de vista clínico, médico, eu ter um tempo maior como eu dedicava ao computador. Então, o Jornal do Totônio, o blog do Totônio, ele foi encerrado por... Não existe possibilidade médica de, pelo menos no momento, continuá-lo. Eu lamento muito ter parado o blog, era uma coisa que eu me dedicava diariamente, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que, infelizmente, agora eu, quando fico no computador, logo eu tenho um certo problema, não dá mais para mim. Eu adoraria poder continuar, mas não dá mesmo. Ok, Totó. Está explicado aí, né, para as nossas telespectadoras aqui, que inclusive estão concorrendo aqui ao nosso livro ao final do programa. Surgiram também algumas manifestações aqui por telefone, que estão aqui, né? O livro é Luiz Fernando, o autor é Luiz Fernando Veríssimo, né? Grande escritor gaúcho, e o livro é Os Espiões, né? Tem aqui as participações, daqui a pouco nós vamos sortear. Eu pediria para a produção, quanto tempo, produção? Para que a gente possa fazer essa última observação aqui, que é da perspectiva, né? Está quase no final, né? Então eu queria uma avaliação rápida de vocês, né? Porque o que deixa a população realmente mais atenta e envolvida com o quadro político é realmente a eleição municipal, é uma eleição que está ali, que acontece ao lado do eleitor. De forma objetiva, doutor, o que você vê de articulação política para 2012? Depois ouvir o Guaral e o Babá de forma objetiva aí que a gente está no final. Olha, as articulações tem um estão aí. Longo. Eu sei que é um assunto longo, você tem alguns candidatos já colocados aí. Você tem o Jânio Mendes, o Alfredo Gonçalves, o Paulo César. São, a princípio, as três candidaturas colocadas aí, né? Tem Cláudio Leitão do PSOL também. Cláudio Leitão do PSOL, e pelo jeito que eu também já ouvi falar, o professor José Américo Trindade também se coloca como candidato pelo PCB. São essas as candidaturas que estão aí. Eu gostaria de fazer uma proposta a você, de ter um próximo programa que a gente discuta somente com mais calma a questão municipal, porque hoje nós ficamos na questão nacional, fruto da eleição presidencial que foi outro dia. Né? E de resto, eu gostaria só de concluir e agradecer muito mesmo, que para mim tem sido muito importante, o carinho dessas pessoas que perguntam pelo blog, que tem muito carinho por mim. Para mim foi assim, hoje isso já bastou aqui. Obrigado. Ok. Guaral, de forma objetiva, Guaral, sua expectativa, né? Vai ter muita briga ou você acha que vai ter muita composição dentro desse quadro aí que se prenuncia, digamos assim, para 2012? Consultando a minha bola de cristal que eu comprei lá em São Cristóvão. Não, eu acredito... O PV tem candidato, Guaral? O PV tem candidato? Olha, PV tem candidato? Nós fizemos uma avaliação de que a gente precisa ter uma aprovação, precisaremos de uma aprovação maior para ter um cacife no sentido de conversar, né? Eu acho que a gente não atingiu essa meta, a onda verde não foi municipal, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir. Agora, se for desejo do partido nacionalmente construir base, aí a gente pode até repensar essa questão. De qualquer maneira, eu acho que a gente precisa de uma nominata forte. Deixa eu botar uma pimentinha aqui, coisa de molecagem mesmo. Você toparia ser o